Bem-vindos ao Museu Raul da Bernarda, este magnífico museu, pequeno mas grande em história, local, aqui situado mesmo ao lado da fábrica Raul da Bernarda, a fábrica mais antiga de Alcobaça, é de facto um expoente máximo do nosso património museológico. Fundado em 2000, ainda no âmbito da fábrica, o museu transitaria para a Câmara Municipal de Alcobaça em 2010, altura em que, com acordo com a família Raul da Bernarda, pudemos reabrir este museu que tinha encerrado em 2007, precisamente quando a fábrica também encerrou. Vamos convidá-los a entrar e ver este magnífico património. Neste museu estão documentados 145 anos de história, desde logo ligado à primeira fábrica que existiu em Alcobaça, que era a fábrica José dos Reis, precisamente também no local onde viria a permanecer a fábrica Raul da Bernarda. O José dos Reis, um artesão de Coimbra, que veio para Alcobaça precisamente em 1875 e fundou aqui a sua oficina de olaria. Assim permaneceu até 1900 e a partir de 1900 a fábrica vai se ligar então à família Raul da Bernarda, precisamente porque Manuel Ferreira da Bernarda vai precisamente adquirir a fábrica, primeiro arrendando à sua filha e depois adquirindo totalmente ao comprá-la. Porquê Manuel Ferreira da Bernarda adquiriu esta fábrica de olaria uma vez que ele era empreiteiro? Precisamente porque os empreiteiros necessitavam de cerâmica, sobretudo para revestimentos. Pensa-se que terá sido essa a primeira opção de Manuel Ferreira da Bernarda ao adquirir a fábrica José dos Reis. Mas a verdade é que a fábrica manteve-se a fazer a loiça numa primeira fase de estilo Coimbra, até evoluir depois, mais tarde, autonomizar, sobretudo a partir da influência dos filhos de Manuel Ferreira da Bernarda. Temos aqui um prato muito interessante, precisamente alusivo à fundação da fábrica, em 1875, ainda que, obviamente, como se pode ver pela inscrição no próprio prato, este prato é comemorativo e já foi forjado no âmbito da fábrica Manuel Ferreira da Bernarda. A loiça que estamos a falar dos primeiros tempos da fábrica Manuel Ferreira da Bernarda é precisamente esta loiça que vemos aqui, uma loiça sobretudo utilitária, ainda pouco efusiva em termos de decorações e muito ao estilo de Coimbra. Mais tarde, então, a loiça vai evoluir significativamente, muito por influência dos filhos de Manuel Ferreira da Bernarda, que vão ser dois dos grandes impulsionadores da produção de cerâmica artística em Alcobaça. É de dizer que o Raul da Bernarda está ligado às três principais fábricas históricas em Alcobaça, desde logo esta que estamos a falar, mas também a olaria, que foi fundada por Silvino da Bernarda, juntamente com António e Joaquim Vieira Natividade, e mais tarde, já nos anos 60, na fundação da Sociedade de Porcelanas de Alcobaça, que ainda hoje existe, a conhecida de CEPAL. Como podemos ver aqui na evolução da exposição, paulatinamente a loiça vai começando a adquirir motivos decorativos, curiosamente também muito influenciados pelas próprias vivências dos seus fundadores. Há aqui um prato muito interessante do Raul da Bernarda, de 1929, portanto é nos anos 20, efetivamente, que vai-se começar a sentir a influência dos filhos de Manuel Ferreira da Bernarda. Silvino, no final dos anos 20, vai então fundar a olaria com os irmãos Natividade e vai-se otimizar desta fábrica. Quem vai permanecer nesta fábrica é precisamente Raul da Bernarda e que vai então impulsionar a fábrica noutros contornos. E vamos surgir já nos anos 30, anos 40, a grande transformação da loiça artística de Alcobaça, ou seja, esta infusão toda de cor e de forma que vai surgir precisamente em grande força no final dos anos 30, início dos anos 40 e que vai ser tipificada como a loiça típica de Alcobaça. Estamos a falar do quê? Obviamente das cores amarela, do azul e também das formas muito características que vão surgir nessa altura. Há três fábricas que vão ser muito importantes neste movimento, obviamente, primeiro Silvino e os irmãos Natividade na olaria, Raul aqui na fábrica Raul da Bernarda e também, obviamente, há aqui um contributo muito importante para este tipo de loiça, que é a fábrica Vestal, na vestiaria. E é esta, de facto, a loiça que ficou conhecida pelo país inteiro, inclusive também inspirados, por exemplo, na chita de Alcobaça, como estes belíssimos potes
que nós vemos aqui no centro da exposição. Portanto, é uma loiça que eu diria com dois equilíbrios muito interessantes. Por um lado, a fantasia, quase inocente, digamos assim, prospectada na própria loiça, e também aqui já, obviamente, a inclusão da questão da decoração. A produção da fábrica Raul da Bernarda era uma produção também muito diversa, com muitas influências, desde as influências tradicionais, populares, como também as influências estrangeiras, desde logo italianas, francesas e também, obviamente, orientais. Obviamente, grande parte ou a maior parte, se quisermos, do sucesso da fábrica Raul da Bernarda está intimamente ligado aos seus operários. Não só o Raul da Bernarda, que também era ceramista e pintava as suas próprias peças, mas sobretudo ao conjunto de fabulosos artistas ceramistas que trabalharam na fábrica. Desde logo os irmãos Salvador, em que Luís Salvador foi um dos grandes, pelo expoente máximo dessa geração dos anos 40 e dos anos 50, e outros como Júlio Cipriano, até gerações mais recentes como Mário Tanqueiro ou o Lisboa. Portanto, são de facto ligados, é indissociável ligarmos o sucesso e a marca da loiça de Alcobaça a estes artistas, pintores, ceramistas dessa época. E estes operários eram precisamente este que nós estamos a ver aqui nesta fotografia. Podemos quase falar num dream team, ou se quisermos, numa geração de ouro de pintores ceramistas, em que nesta fotografia muito interessante, que foi tirada aqui precisamente na fábrica, em que inclusivamente vemos precisamente aqueles potes que vemos ali na exposição central, inspirados na chita de Alcobaça. A importância social da fábrica também é muito importante, não só porque houve muitas gerações que passaram pela fábrica, muitas famílias que passaram pela fábrica. É uma fábrica, como eu disse, que encerrou em 2007, portanto é um longo caminho e que teve uma influência muito importante na vila e depois mais tarde na cidade. De tal maneira que teve expressões a nível cultural, como é o caso de estas peças fabulosas que nós temos aqui, que são um autêntico ex-libris do Museu Raul da Bernarda, e que são estes vestidos de cena de uma peça de teatro do Rancho do Alcoa, do grupo de teatro do Rancho do Alcoa, de uma peça de revista por Alcobaça, que estava dividido em sketches, cada sketch era dedicado a um tema de Alcobaça, e este era dedicado precisamente à cerâmica. Estes fabulosos vestidos representam precisamente a loiça artística de Alcobaça e, mais importante, foram pintados diretamente no pano cru pelos próprios artistas, alguns deles muito importantes, como o Luís Salvador, o Serafim ou mesmo o Tanqueiro. É esta expressão cultural que permanece, é esta ligação da fábrica que é indissociável da Alcobaça. Foi uma pequena visita ao Museu Raul da Bernarda, espero que tenham gostado. É no fundo para vos aguçar o apetite a viverem este museu. Como podem ver, tem um vasto património museológico muito interessante, são 145 anos de história que eu vos queria convidar a virem visitar aqui em Alcobaça, o Museu Raul da Bernarda. Apareçam!